Bom dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? E desde já eu agradeço, pois o seu joinha incentiva a gente a estar fazendo cada vez mais conteúdo para o nosso canal, para edificação de mais e mais vidas. Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Gênesis capítulo 10. A origem dos povos. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Os Jafetitas. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Torgama. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Os Camitas. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, seu reinado abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patruzitas, os Casluítas, dos quais se originaram os Filisteus e os Castoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Ete, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerá e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, chegando até Laza. São esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. Os Semitas. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Asfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Us, U, Jéter e Meseque. Asfaxade gerou Salá e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerar, Adorão,
Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram os filhos de Joctã. A região onde viviam estendiam-se de Messa até Sefá, nas colinas ao leste. Os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações conforme a história de sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Gênesis capítulo 11. A Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: "Vamos fazer tijolos e queimá-los bem." Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: "Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra." O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: "Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros." Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A descendência de Sem. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Gênesis capítulo 12. O chamado de Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados." Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar de Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam esta terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: "À sua descendência darei esta terra."
Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Abrão no Egito. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte de Faraó a elogiaram diante do Faraó e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. 4 de janeiro. Hoje a nossa reflexão fala sobre línguas. Você sabia que no mundo atual existem mais de 7.000 línguas? Apesar de tantas línguas existentes em todo o mundo, aproximadamente 15 idiomas são os mais falados por um grande número de pessoas, incluindo-se entre eles a nossa língua portuguesa, que ocupa a 9ª posição na língua mais falada do mundo, tendo então a língua inglesa como o idioma mais conhecido e falado no planeta. No entanto, você já imaginou como seria se você fosse fluente em todas as línguas que existem na Terra? Quais seriam as vantagens de poder compreender, falar, enfim, se comunicar com todos os indivíduos da Terra? Com certeza, um dos benefícios seria a oportunidade de propagar suas ideias e se fazer conhecido por todos. A notoriedade e as possibilidades seriam quase que ilimitadas, visto que a comunicação falada é a base de toda e qualquer interação humana existente. No capítulo 11 do livro de Gênesis, encontramos a história da Torre de Babel, mostrando a origem e o porquê da existência de tantas línguas no mundo. Ao contrário do que possa parecer, o Senhor não confundiu a linguagem do povo, porque não queria que eles alcançassem o céu com a Torre de Babel, mas especialmente pelo fato de eles não serem capazes de ver as possibilidades de expansão geradas pela diferença no modo de pensar, já que a Bíblia mesmo diz que a comunicação deles era uma só. A Torre de Babel representava o pensamento limitado, rígido, numa única direção, que os mantinham presos a uma só visão petrificada do que eles poderiam fazer. E esse tipo de pensamento ganhava força e forma justamente pela incapacidade das pessoas de falarem de forma diferente. Não é à toa que, após o Senhor confundir a sua linguagem, eles se dispersaram por toda a terra. A incapacidade de compreender uns aos outros gerou interpretações e ações diversas e possibilitou, por fim, a riqueza de múltiplas culturas, povos, nações, modo de viver e de pensar diferentes. Muitos de nós, porém, ainda vivem numa torre de pensamentos limitantes, por trás de muros mentais que impedem de enxergar e viver conforme a multiforme beleza da mente de Cristo. Reflita e ore hoje sobre mudar o seu modo de pensar, de falar, ver e viver conforme a palavra, ou seja, a linguagem de Deus, e se surpreenda com um mundo de possibilidades inimagináveis ao seu alcance. Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, neste momento agora eu te peço, Senhor, venha abençoar a mente dessa pessoa que está ouvindo este devocional de hoje. Senhor, vem romper agora e quebrar todas as torres limitantes, todas as crenças limitantes que tem no coração e na mente desta pessoa, que a impedem de ver o mundo, de falar a tua linguagem e de ter a mente de Cristo. Então, Senhor, eu te peço agora, venha abençoá-lo
com a renovação da sua mente, de modo que a sua mente agora seja cada vez mais parecida com a mente de Cristo. E justamente por saber que é a tua palavra quem faz a transformação e a renovação da mente, agora gera um anseio e o desejo de cada vez mais conhecer da tua palavra e assim te conhecer e ser renovado e transformado todos os dias da vida dela. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa o teu filho e a tua filha agora e que eles tenham um dia de paz e de transformação na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu te agradeço por estar até aqui neste momento no nosso devocional e eu te desejo um feliz dia. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.